Gente, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que em 2024 o Lula aconselhou o Vorcado a não vender o Banco Master? É isso mesmo? Quer dizer que os dois já têm ligação há bastante tempo. E quer dizer que Vorcado queria vender o seu banco e foi consultar o serviço de um especialista, e esse especialista foi o Lula. É no mínimo curioso, vocês não acham? Vorcado pediu conselho pro Lula e o Lula aconselhou o Vorcado a não vender o Banco Master. Não é curioso, gente? De verdade. Mas vamos lá. Eu sempre falei que tinha alguma coisa estranha. Veja isso aqui. Um dia depois de Alexandre de Moraes determinar a abertura do inquérito para investigar supostos vazamentos, o ministro do STF esteve reunido a portas fechadas com o presidente Lula e outras autoridades, e entre elas, o secretário da Receita Federal e o novo ministro da Justiça. Oficialmente, o tema tratado foi o combate ao crime organizado. Segundo o novo ministro da Justiça, Wellington César, o encontro não tratou especificamente da crise envolvendo o Banco Master, mas do combate ao crime organizado. Na lista de presentes estavam, além dele e de Lula, o procurador-geral Paulo Gonet, o ministro do STF Alexandre de Moraes, o diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues e o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo. Bom, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu observei lá atrás, e eu até comentei, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso, que eu entendo muito desse picareta. Há muito tempo eu observo esse picareta, eu entendo muito de cada passo que ele dá, e eu posso comentar cada situação que ele apresenta aí. Então, vejam bem, analisem comigo. Saiu o vazamento do Alexandre de Moraes. No outro dia, meio que às pressas, o Lula se reuniu secretamente fora da agenda com esses envolvidos aí no Banco Master. O ministro dele, Alexandre de Moraes, o chefe da Polícia Federal, da Receita Federal e o presidente do Banco Central. As informações que eles deram para a imprensa que foi para combater o crime organizado, que é outra falácia, né? Que o Lula só foi falar do crime organizado, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, depois que o Trump começou a questionar e perseguir a captura do Maduro. Aí que ele começou a falar sobre isso, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas o fato é que o cara se reuniu secretamente, às pressas, com esses elementos aí, logo depois do vazamento do Alexandre de Moraes. Então ele via que tinha um risco muito grande de as coisas tomarem uma proporção descontrolada, né? Então vejam o que aconteceu depois da reunião, depois que as pessoas souberam, né, o vazamento dessa reunião, que foi secreta, fora da agenda, mas a imprensa divulgou, e vejam, a partir daí, o Lula começou a fazer algum comentário sobre o Banco Master. Inclusive, a primeira fala que ele teve lá foi muito de improviso, e ele fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Falar daquela coisa para ele não levantar suspeita. Veja só. Em visita a Maceió, o presidente comentou hoje a liquidação do Banco Master. Lula afirmou que o banco causou um prejuízo de 40 bilhões de reais ao país. Durante evento na capital alagoana, o presidente comentou o impacto financeiro causado pelo Banco Master aos bancos públicos. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Então, eu entendo, como eu acompanho muito esse malandro aí, eu entendo que na reunião eles trataram de um assunto importante, um assunto bem delicado, né? E lá eu tenho certeza que o Lula falou, eu tenho que falar alguma coisa pra imprensa porque tá vindo uma eleição aí, se eu perder a eleição vai ficar pior. Se eu ganhar a eleição a gente pode ir lá na frente contornar, do jeito que foi contornado a Lava Jato, enfim. Na minha opinião foi isso, né? Então isso é só uma suposição. Mas o fato é que a partir dessa reunião, e somente depois dessa reunião, que o Lula foi falar sobre o Banco Master. Inclusive de improviso ali, né? E não sei se vocês perceberam, na hora ele tenta amenizar que não é o povo que vai pagar isso aí, né? Essa fraude, né? Porque existe um seguro, que enfim, toda essa situação aí, e muitas coisas vão ser mudadas depois disso aí. E ele tenta amenizar dizendo que quem vai pagar são os bancos, né? Que não tem nada a ver com o povo. Ele tenta passar essa ideia aí como simples, né? Mas o fato não é esse. O fato é que ele passa a falar apenas depois que teve essa reunião aí e o que o vazamento saiu na imprensa. Então foi isso que aconteceu. O presidente ainda disse que o prejuízo vai recair sobre grandes instituições financeiras. Quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiro, tem gente que defende, porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Você percebeu aí que ele fala de uma forma para que não caia a suspeita sobre ele, que ele fala que gesticula, que foi um absurdo, que é um cara bilionário, que lesou, enfim. Ele faz sempre isso, né? Para manipular, para dizer, para ele falar do tema, para ele não ser um dos que levanta suspeita. Isso ele faz muito. Agora veja esse vídeo da explicação que ele deu, se reuniu 4 vezes secretamente convocado, e olha a explicação que ele deu, por que ele se reuniu, e ele só falou porque teve um vazamento mostrando que ele se reuniu 4 vezes convocado. Que até então, ninguém tinha essas informações recentes, né? Mas veja. Quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcara para Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, que ele estava sofrendo uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Bom, você percebeu aí que a desculpa foi furada, né? Mas infelizmente nós temos uma imprensa suja, que passa sempre pano, ou seja, o assunto morreu ali, né? E no Brasil tem um monte de idiotas que são feitos de otário o tempo todo por esse grupo, por ele e pelo seu grupo político,
e acredita em tudo que ele fala, né? Porque é absurdo, imagine, olha só que absurdo. O cara se reuniu 4 vezes com o Vorcado e a desculpa farrapada foi essa. Não, porque eu falei pra ele, não tem problema, nós não vamos. Ele falou que estava sendo perseguido, e nós falamos pra eles, todas as 4 vezes que ele se reuniu com o Vorcado, a desculpa dele foi essa. Não, eu falei pra ele que não se preocupe, que não vai ter perseguição política. Essa desculpa furada que colou, todo mundo calou, ninguém fez alarde, a imprensa não bateu diariamente, fustigou, né? Do jeito que agora fustiga o Flávio Bolsonaro, que pegou um dinheiro com o Vorcado, quando o Vorcado ainda era mais um empresário no Brasil, e o Vorcado patrocinava um monte de evento. Se o Vorcado nunca tivesse patrocinado nada, nem um filme, era até de se suspeitar, né? Mas no próprio contrato deles lá, o Vorcado previa retorno com bilheteria. Então, isso aí tem que ser investigado também, e quem quer investigar é quem está sendo acusado, diferente do Lula, né? Que todo mundo do PT, nenhum deles assinou a CPMI do Banco Master, e muito otário acredita na conversa desses mentirosos, e que sempre teve roubo, corrupção, até a liberdade que o Lula teve lá, que ele fala que foi inocentado. A gente já mostrou várias vezes pra você que acredita nesses bandidos, que o STF não inocentou o Lula, não teve essa coragem de dizer que ele era inocente, porque na sentença lá, apenas o STF colocou: o crime que ele cometeu não foi em Curitiba, o crime que ele cometeu foi em Brasília, passa todo o processo para Brasília e começa da etapa zero, da primeira instância. Como o Lula tem uma idade avançada e a prescrição cai pela metade, ele não pode mais ser punido por esse crime. Foi isso que aconteceu, o Lula nunca foi inocentado e você acredita nisso, entendeu? Então olha a desculpa que ele deu, entendeu? E olha só, Mota, mas isso não prova nada, que ele roubou, não tem outro envolvimento. Vejam aí, rapidinho. Bom, até agora 350 milhões, né? Você vai suspeitar disso? Não, né? Claro que não. Isso não tem problema pra você? Claro que não, né? Veja aí a felicidade da Janja lá, dançando no iate de luxo que custou 350 milhões. Quanto será que o Lula embolsou nisso aí? Entendeu? E se investigar, eu tenho certeza que vai ter mais coisa, porque eles vivem disso, gente. Entra cada mandato dele, toda vez tem escândalo de corrupção, toda vez eles vêm com essa desculpa esfarrapada, essa mentira, essa mídia podre que passa o pano, e você acredita. E você ferra o país porque você é feito de otário o tempo todo por esse político bandido. É incrível que você não vê o que tá diante dos teus olhos. E quando a gente fala que você é um otário, que você é um idiota, você fica brabo. Entendeu? Ah, o Flávio Bolsonaro agora foi o maior crime de corrupção, esse cara não presta porque pediu dinheiro pro Vorcado. O dinheiro foi pra produção de um filme, existem documentos que comprovam isso, tá documentado, Vorcado, e tem confidencialidade, e o Vorcado ia pegar a bilheteria. Até então os dados apresentados na mesa é esse. Se tiver algum outro fator, alguns dados que mostram que é um crime, falam deles, entendeu? Mas do outro lado mostra crime, mostra esse jogo aí, e você não acredita, entendeu? O que mais é preciso fazer para que você deixe de ser otário? Essa que é a pergunta, entendeu? O bandido voltou ao poder, como diz o vice dele, voltou a cena do crime, o bandido voltou a cena do crime. Só o otário que não vê isso. Isso é incrível. Então, gente, é isso. Aí cada um, né, faça a sua avaliação, né? Cada um julgue aquilo que acha melhor. Mas quem é o otário na história? É isso.